Jogos de azar por aplicativos, cassinos pela internet vão contra a lei e são considerados crimes. Eleições municipais. O que interessados em disputar uma vaga para prefeito ou vereador podem e não podem fazer durante a pré-campanha eleitoral. Protocolo Violeta. Prefeitura de Guarapuava sanciona a lei de proteção às mulheres em bares, restaurantes e casas noturnas. Também como forma de evitar o assédio, mulheres têm direitos a acompanhantes em todos os atendimentos de saúde. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Panorama, que está começando. A estabilidade é o principal atrativo das carreiras vinculadas aos governos federal, estaduais e municipais. Por isso, sempre que abre um concurso público, são muitas as pessoas interessadas. Se você faz parte desse grupo, atenção! As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Guarapuava terminam na próxima segunda-feira. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Henrique Correia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Ana. O concurso tem como objetivo preencher mais de 200 vagas. Aqui comigo está a presidente da comissão organizadora, Larissa Maria. Larissa, quais os setores devem ser preenchidos pelas vagas? Dentre as vagas ofertadas, nós temos 198 vagas ofertadas pelo município, que abrange as áreas de saúde e educação, principalmente. Temos também da área administrativa. E para o Instituto de Previdência, temos 8 vagas na área administrativa. Quais são as exigências para suprir as vagas? Uma das exigências, além da prova objetiva, nós temos para os cargos de nível superior a questão da prova de títulos, e para as vagas de motorista, intérprete de Libras e instrutor de Libras, nós temos, além da prova objetiva, também a prova prática. Quais são os salários? O nível salarial varia de R$ 1.600 a R$ 15.100. Como é feita as inscrições? Elas têm um custo? As inscrições estão sendo realizadas até a data do dia 26 de fevereiro. Em relação aos valores, nós tivemos um período de inscrição, que foi até o dia 9 de fevereiro, e elas devem ser realizadas no site da empresa contratada, Fafipa, porém, nós temos esse link disponibilizado no site do município, que é www.guarapuava.pr.gov.br. E quando será divulgada a lista de aprovados? A previsão da divulgação é para a segunda semana de maio. Obrigado. Luiz Henrique, para o Jornal Panorama. O IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano de Guarapuava, vence só em junho, mas os moradores da cidade já podem emitir a guia de pagamento. Para isso, basta acessar o site guarapuava.atende.net e informar o número do CPF do dono do imóvel ou o número do cadastro imobiliário. Já os carnês impressos serão entregues pela Prefeitura apenas no mês de abril. Você tem vontade de participar das discussões sobre os projetos que vão definir o futuro da cidade? Se sim, chegou esse momento. É que estão abertas as inscrições para o primeiro encontro do Fórum de Desenvolvimento Econômico de Guarapuava. A ACIG, que é a Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava, e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico vão realizar a primeira reunião do Fórum de Desenvolvimento Econômico. A proposta do encontro é reunir entidades e agentes sociais para discutir pautas que ajudarão a definir os projetos que serão desenvolvidos na cidade. Esse fórum tem como objetivo pensar a nossa cidade para os próximos 50 anos. A ideia da primeira reunião é justamente planejar como vai acontecer, de que forma vai acontecer. Nós já temos contatos com muitos empresários que todos foram muito receptivos, né, entendendo a necessidade da criação desse conselho, e a ideia justamente da primeira reunião é o pontapé inicial, é a gente fazer já esse planejamento de como esses atos vão acontecer no futuro. Os interessados devem entrar no site da ACIG e preencher um formulário. As inscrições são gratuitas. O Fórum de Desenvolvimento de Guarapuava é nesta segunda-feira, a partir das 7 da noite, na ACIG, que fica na rua 15 de novembro, número 8040. Guarapuava agora conta com uma lei que estabelece um conjunto de procedimentos que devem ser adotados por bares, restaurantes, casas noturnas e hotéis em casos de assédio ou abuso sexual. É o Protocolo Violeta, que foi assinado ontem à noite pelo prefeito Celso Góes. Para implantar as ações, os donos e funcionários desses estabelecimentos passarão por um treinamento sobre as ações que incluem, por exemplo, repreensão do agressor e distanciamento dele e de quem foi agredido.
Agora nós vamos falar de uma outra política pública pensada para garantir mais segurança para as mulheres, só que nesse caso em estabelecimentos de saúde, como clínicas, laboratórios e hospitais. Quem conta pra gente que lei é essa é a repórter Beatriz Viana. Boa noite, Bia. Boa noite, Emily. É a lei número 14.737 que entrou em vigor no final do ano passado e assegura que toda mulher, independente da idade, tem o direito a um acompanhante em qualquer atendimento de saúde, tanto na rede pública quanto na rede privada. Aqui comigo, a assistente social Vera Borges. Vera, qual a importância de uma lei como essa e por que ela é necessária? Olá, então essa lei ela veio para ampliar o direito da mulher, né? Uma lei muito esperada por todos nós da área da saúde. Então essa lei ela vem e ela amplia o direito da mulher a ter um acompanhante em todos os procedimentos, exames, consultas, né? Esse acompanhante ele deve ter então maior idade, acima de 18 anos e pode permanecer com a mulher durante esses atendimentos. De que maneira a presença de um terceiro possibilita maior segurança para a mulher? Quando a mulher escolhe ter o acompanhante, né, uma acompanhante, é de livre escolha, né? Então, isso gera para ela maior conforto, maior segurança nos atendimentos em saúde, tanto público, que é do SUS, quanto na rede privada. Em que situações é especialmente recomendado que a mulher faça uso desse direito do acompanhante? Em todas as situações de atendimentos em saúde, ela tem esse direito garantido por essa lei. Essa lei é do final de novembro, ali, como você ressaltou, né? Então, uma lei bem recente. Aqui nós do AME, né, do Ambulatório de Especialidades e Qualicis, a gente já está, né, utilizando desta lei desde o primeiro dia de aprovação. A importância de ter, então, esse acompanhante é em qualquer atendimento em saúde. A lei coloca, né, que em situações de urgência e emergência, vamos supor o caso, né, de um acidente de trânsito, tá? Então a mulher ela vai receber esse atendimento independente se tem, né, o acompanhante visando a segurança e a vida da mulher. Nos outros casos, ela tem sim esse direito de ter esse acompanhante de livre escolha e sem aviso prévio. Se uma mulher tiver esse direito negado em uma clínica, consultório, laboratório ou hospital, como ela deve agir, o que ela pode fazer e quem ela deve procurar? É importante que a mulher conheça, então, essa nova ampliação da Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, para que se faça valer esse direito para prevenir situações de violação de direitos ou possível violência, né? Quando se ela deparar com uma situação que não permita, né, ela ter um acompanhante, a unidade de saúde ela vai ter que ser justificada, né, conforme está na lei, e caso persista, ela pode procurar então as ouvidorias em saúde, né, ou ela está com medo, apresentou, né, uma certa resistência de ir até a ouvidoria de saúde, ela pode falar com um profissional da sua confiança, um profissional da saúde. Esse profissional pode, sim, então, tomar as devidas providências. Muito obrigada. Beatriz Viana para o Panorama. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a pré-campanha eleitoral. No Brasil, os jogos de azar são proibidos por lei desde 1946. É por isso que a gente não encontra cassinos nem máquinas caça-níquel por aí. Mas nos últimos meses, Emily, as pessoas têm encontrado um jeitinho de burlar a lei. Os jogos de azar estão sendo praticados a partir de aplicativos e são até divulgados em redes sociais por pessoas famosas. E não é porque eles estão na internet que deixam de ser um crime. Para algumas pessoas, diversão e entretenimento. Para outras, vício. Os jogos de azar são proibidos no Brasil, mas isso não impediu a crescente popularização da prática no país. Para o João, nome fictício, os jogos são realidade há 9 anos. O começo foi praticamente um negócio de família. O meu pai joga, meio que a minha família inteira joga. Então,
A gente começou pelo baralho e aí foi chegando até o cassino. São considerados jogos de azar toda competição que o jogador não possui o poder de influenciar o resultado com as suas próprias habilidades, dependendo apenas da sorte para a vitória, condição que coloca em risco os apostadores. Porque lucro mesmo ele nunca vai dar, né? O cassino, a casa sempre vai sair ganhando, então que para mim, por ser mais por diversão, eu tenho tipo um controle bom do que eu vou gastar. Mas é claro que a gente acompanha muitos casos de pessoas que não têm controle. Mas esses jogos nem sempre ficam apenas no nível da diversão. Foi o que aconteceu com o Pedro, nome fictício. Eu perdi uns R$400 no tigrinho. Depois que eu perdi esse valor, eu já não quis mais. Porque eu vi os influencers postando aquela vida maravilhosa, que ganhava no tigrinho, que ganhava muito dinheiro. E no final das contas, era tudo charlatanismo. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que regulamenta as apostas de cota fixa, também chamadas de bets, no Brasil. Isso garante segurança perante a lei para os jogadores. O mesmo não acontece com os demais jogos de azar, que continuam ilegais. O artigo 50 da Lei de Contravenções Penais estipula que as pessoas que foram pegas ou forem denunciadas praticando jogos de azar serão condenadas à prisão simples ou a dias multas que serão pagos e enviados para o Fundo Judiciário do Estado. Quem decide jogar, mesmo que ilegalmente, acaba tendo dificuldade em encontrar respaldo da justiça. Jogos de azar, né, são ilegais, então são crimes. Então, não existe uma relação de consumo especificamente, porque existe uma relação criminal. Mas o consumidor, o usuário, ele deve estar ciente de que não é legalizado. Então, é um ilícito penal, ele deve buscar ali o suporte da polícia. Algumas ruas do bairro dos Estados aqui em Guarapuava frequentemente ficam debaixo de água por conta do relevo. É só chover um pouquinho mais forte que a água das chuvas entra para dentro das casas, estragando móveis e eletrodomésticos. Mas agora os moradores da região começam a respirar um pouquinho mais aliviados. Isso porque a prefeitura deu início às obras que prometem amenizar os problemas. É só o tempo começar a fechar que a dona Rita começa a ficar preocupada. O medo é que chova mais forte. Entra toda a água, né? E ela entra para dentro da garagem, entrou dentro da casa. Eu já perdi móveis, eu perdi geladeira, eu perdi o portão eletrônico, eu já perdi máquina de lavar. O problema não é exclusivo da dona Rita. Outros moradores da rua São Paulo, que fica no bairro dos Estados, também passam pela mesma situação. Eu moro aqui em cima, não me afeta, né? Mas eu tenho dó dos vizinhos que perdem móveis. O vizinho ele perdeu geladeira, perdeu balcão. E é essa situação que a gente está passando. Esses alagamentos são causados aqui nessa localidade da cidade, aqui no bairro dos Estados, devido ao relevo, né? Então aqui é uma área baixa, então na medida em que a gente tem uma intensidade maior nas chuvas, esse ponto aqui é um ponto que a água vai ter um escoamento superficial e vai acabar causando alagamento. As explicações técnicas por trás dos motivos dos alagamentos não são suficientes para os moradores da região. Apesar do relevo, eles querem tranquilidade nos dias de chuva. E para evitar que a água continue entrando dentro das casas, obras para melhorar a infraestrutura do local são fundamentais. Depois de anos de sofrimento e reivindicações, os moradores começam a recuperar as esperanças. Isso porque a Prefeitura de Guarapuava deu início à construção de 3 galerias de drenagem, de bocas de lobo e de meio-fio. Mas essas obras sozinhas podem não ser suficientes para impedir que a água das chuvas avance para dentro das casas. A Prefeitura, ela faz esse projeto é sempre para fora do terreno. Para dentro do terreno, a responsabilidade é do proprietário. Então, assim, a gente se atentar para algumas coisas. Por exemplo, o meu terreno está com um nível um pouco mais baixo que o nível da rua. Então, vou fazer um aterro, colocar a minha casa, na hora que eu construir a minha casa, para que ela fique acima do nível da rua. Isso daí já te traz um monte de tranquilidade, que você não vai ter problema de alagamento. Por quê? A drenagem, o trabalho da prefeitura é a drenagem ali no nível da rua. Abaixo disso, a gente infelizmente não consegue garantir nada.
Em outubro desse ano, os brasileiros voltam às urnas. Nessa eleição, escolhemos os nossos representantes no âmbito municipal. E para te ajudar a se preparar desde já para esse momento decisivo, separamos algumas dicas do que levar em consideração antes de escolher os candidatos a prefeito e a vereador. Toda rua tem um nome, e esse nome é definido pelos vereadores do município depois que um deles faz uma sugestão por meio de um projeto de lei. Dar nome às ruas é só uma e das mais simples atribuições de um vereador. É competência dele pensar e propor leis que melhorem a vida dos cidadãos. Mas será que a maior parte dos eleitores sabe qual a função de um legislador municipal e o que é a atribuição do prefeito? Não sei te responder. Não sei. Eu sei mais ou menos. Eu acho que eles têm que fazer pela cidade, né, pelo povo. A maioria acha que o vereador está lá só por estar. A função do prefeito é governar o município e a função do vereador é fiscalizar o que o prefeito faz. O prefeito é o chefe do Poder Executivo. É ele quem coloca em prática as leis e as ações que dizem respeito ao dia a dia dos moradores da cidade. Já o vereador é um membro do Poder Legislativo. Ele é uma espécie de porta-voz da população, cuidando dos interesses e das necessidades dos cidadãos. O trabalho de prefeito e de vereadores é complementar, por isso eles devem trabalhar em conjunto. Ele pode legislar, que é a função maior dele, criar leis, diminuir tributos, aumentar tributos, colocar nome em rua, como eles gostam muito de fazer, né? Fiscalizar, principalmente o poder executivo, fiscalizar os prefeitos, pedir criação de comissões, mas não é da alçada dele, por exemplo, aumentar a vaga em creche, construir escola, isso é do prefeito. Ele pode construir escola, pode construir praças, aumentar o número de vagas. Saber o que é a atribuição de cada um é fundamental para poder escolher conscientemente o melhor entre os candidatos. Se alguém que concorre a uma vaga de vereador, por exemplo, promete que vai construir mais creches, é sinal de que não sabe o que pode e o que não vai conseguir fazer. A primeira coisa é o seguinte, perguntar a viabilidade do que está se prometendo, no que isso impacta de fato a vida das pessoas, né? E como vai se fazer isso, ou seja, o como é, da onde a gente vai tirar a verba para isso. O simples fato de prometer o que não pode cumprir já pode ser caracterizado como uma irregularidade. Se durante a pré-campanha e a campanha o eleitor notar algum desvio de função, ele pode fazer uma denúncia para a Justiça Eleitoral. Como que a gente recebe essas denúncias? A gente recebe pelo aplicativo Pardal, que qualquer cidadão pode entrar lá e fazer, tem que colocar o nome, mas sempre tem que colocar uma foto ou alguma coisa que comprove também, para a gente não ter, senão tem denúncias muitas assim que a gente vai verificar e realmente não tem nada de concreto. Embora as eleições municipais sejam só em outubro, já tem muita gente tentando viabilizar a própria candidatura. E esse é um ponto que o eleitor precisa ficar atento, porque por enquanto a campanha ainda não é permitida. Para saber o que pode e o que não pode nesse período que antecede a campanha, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Gabriel Garcia. Gabriel, quando que começa o período eleitoral de 2024? Olá, Emily, olá, Ana. O período eleitoral de 2024 ele se inicia no dia 16 de agosto. Antes disso, nessa fase de pré-campanha, que as pessoas tentam emplacar a candidatura, o que é permitido e o que é proibido? Olha, a principal coisa que é proibida é o pedido explícito de voto. Então, na pré-campanha, ou seja, aquele período anterior ao dia 16 de agosto, é permitido que o pré-candidato ele possa expor suas ideias, mostrar quais são os seus projetos políticos, fazer a sua promoção pessoal, isso aí dentro das redes sociais, dentro de reuniões fechadas sem a cobrança de entrada, por exemplo. Ele pode participar de entrevistas, pode participar de programas de televisão, mas sempre expondo seus projetos e nunca fazendo pedido explícito de votos. Esse pedido explícito de votos, ele, talvez a gente pense sempre nas expressões vote em mim, vote em tal pessoa, mas os tribunais eles têm considerado algumas palavras mágicas que alguns pré-candidatos utilizam para que façam pedido explícito de votos sem dizer vote em mim. Então palavras mágicas como eleja, expressões como fulano, fulana na Câmara dos Vereadores, isso aí tudo configura uma propaganda eleitoral antecipada e é vedada pela legislação eleitoral. E a partir das convenções partidárias isso muda? Não. Isso só vai mudar a partir do dia 16 de agosto, quando começa a campanha oficial.
Uma pessoa que vai contra as normas nessa etapa de pré-campanha, ela pode ter a candidatura cassada? Olha, para quem pratica essa propaganda eleitoral antecipada, a sanção é de uma multa que pode chegar até R$25 mil. Não existe essa possibilidade do indeferimento, por exemplo, do pedido de registro de candidatura do pré-candidato. E, Gabriel, qual que é o papel do eleitor nesse cenário? Nesse cenário, o eleitor tem que ficar atento aos candidatos que ele pretende não votar e fiscalizar, né? Porque nós já conseguimos perceber várias pré-candidaturas, seja para a prefeitura, seja para a vereança, em que os candidatos já estão fazendo essa promoção pessoal. Então, é necessário que o eleitor fique atento, conheça as regras do jogo, as principais regras da legislação eleitoral e fiscalize. E essa fiscalização ela pode se dar a partir de uma comunicação para o Ministério Público Eleitoral, um registro no sistema do aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral e acredito que seja isso. Muito obrigada. Obrigada. Manter as contas em dia não é uma tarefa fácil. Não ficar no vermelho envolve muito controle e também conhecimento de finança. Perder um emprego, ter despesas médicas inesperadas ou não saber fazer a gestão das próprias finanças. Esses são alguns dos motivos que levam ao endividamento. A inadimplência é um peso carregado por 42% da população adulta do Paraná, segundo dados do ano passado da FACIP, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado. Um dos integrantes dessa estatística é o estudante Michael Nascimento. Em 2023, ele perdeu sua bolsa de estudo da faculdade, sua principal fonte de renda. Eu tinha muita mais facilidade em quitar, né, essas dívidas e tudo mais, então agora ficou mais complicado por conta de falta de dinheiro também, né, falta de emprego e tudo mais, então isso foi o que afetou bastante. O número de paranaenses que, como Michael, entraram na lista de inadimplentes cresceu 12,45% em 2022 na comparação com o ano anterior, e foram muitos os fatores que contribuíram para essa elevação. Que a gente teve um mercado de trabalho bastante complicado, bastante restrito durante todo o período da pandemia e pós-pandemia. As pessoas ficaram sem emprego, não conseguem pagar as contas. E naquela época as pessoas fizeram muitas dívidas também. Então grande parte da inadimplência hoje é explicada por causa das dívidas que foram feitas durante o período da pandemia. A inadimplência não é apenas uma questão de números negativos em um extrato bancário. Na economia, o dano é muito sério. Por quê? Aí a pessoa deixa de participar do mercado de consumo, né? Toda a renda que ela consegue oferir acaba sendo gasto em rolagem de dívida, em juros, né? Aí ela deixa de participar do mercado de consumo. Isso é um problema, né? Nós temos que fazer com que a pessoa tenha de novo acesso ao mercado de consumo. Então, para a economia, para o consumo das famílias, que é um componente importante na formação do produto interno bruto, isso afeta muito seriamente. As ofertas tentadoras em sites online fizeram a fotógrafa Taimara perder a noção dos gastos e ser mais uma vítima da inadimplência. Então, o principal motivo, né, é que eu agia muito pelo impulso, eu comprava muito sem pensar, e assim que chegavam os produtos eu já começava a ficar nervosa como que eu ia pagar. Eu fazia compras nas lojas físicas, comprava nas lojas virtuais, um pouco eu fazia no dinheiro, um pouco eu parcelava no cartão, e eu comprava em vários cartões, então por isso que eu ficava perdida. Então foi acumulando muita conta, muita dívida, os preços eram muito melhores pela internet quando eu comprava, porém, como eu atrasava, dobrava o valor. Então eu ia acumulando e eu não conseguia mais sair dessa. E a saída não foi fácil. Taimara precisou de ajuda profissional. Foi a educação financeira que ajudou ela a reequilibrar as contas. Então, eu sempre indico para não ter tantos cartões e para você não ter um limite maior do que você recebe, que é isso que vai te deixando endividado, porque você acha que vai dar conta de pagar, você acha que vai entrar algum dinheiro para você acertar e nem sempre é assim. E é nessa que a gente acaba se endividando e pagando juros abusivos.
Dicas de quem passou pelo endividamento, que são complementadas pelo especialista em finanças. Tentar renegociar, né? Aproveita um momento que agora está se oferecendo até o próprio governo participando disso para reabilitar as pessoas. Então, procure a quem você deve, tente achar uma renegociação para que você possa voltar a ter um nome limpo, né? Imagina, esse é um termo que assusta, ter um nome sujo, imagina. Então, reabilitar essa pessoa para que ela possa voltar a participar do mercado de consumo e levar uma vida normal. No próximo bloco, a dengue em Guarapuava. O número de casos na cidade cresceu 750% em relação ao ano passado. Guarapuava é uma das cidades do Paraná com o menor número de casos de dengue, mas ainda assim não há motivos para que a gente se orgulhe. Nesse ano epidemiológico, o número de infectados é 750% maior do que no anterior. Guilherme passou o mês de janeiro no litoral do estado. Ele foi para lá para fazer estágio, mas precisou voltar para casa, em Guarapuava, antes do previsto. Isso porque pegou dengue. Eu peguei a dengue, né? Foi um susto muito grande, porque estava fechando cerca de 400 internamentos semanais lá no litoral. Então, foi mais um motivo de alarde. Eu até tive que voltar antes lá do meu estágio, justamente para tentar terminar o tratamento aqui. Guilherme agora faz parte das estatísticas. O último informe epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, publicado na última terça-feira, contabiliza 130.107 notificações e 31.421 casos em investigação. Desde que teve início o último período sazonal, em julho do ano passado, o Paraná soma 45.930 casos confirmados. Desse total, 40.849 são autóctones. Isso quer dizer que as pessoas foram contaminadas aqui mesmo no estado. A cada grupo de 100 mil paranaenses, 352 pegaram dengue de julho para cá. Em Guarapuava, são 17 casos confirmados, número 750% superior ao do ano epidemiológico passado. Embora a incidência aqui seja mais baixa que em outras regiões do estado, ela não deixa de ser preocupante. Nós já estamos reforçando as visitas domiciliares com os agentes de endemia. O principal sintoma da dengue é febre, dores atrás dos olhos, dor abdominal, vômito, diarreia, manchas na pele. Esse é o tipo de sintoma que você deve imediatamente buscar atendimento médico. Ano a ano, durante o verão, é comum o aumento dos casos de dengue por conta das condições climáticas que são favoráveis para a reprodução do Aedes aegypti, o mosquito responsável pela transmissão da doença. Olha, um dos fatores é a temperatura alta, né? Então, como a temperatura ela tem aumentado, ele tem se reproduzido mais. Então, esses períodos intercalados de temperatura alta e depois chuva, depois para de chover, sobe a temperatura, isso tem favorecido a multiplicação, né, do mosquito. As diminuições de caso da doença dependem necessariamente da desaceleração da multiplicação do Aedes aegypti. Por isso, é importante dissipar os criadouros, eliminando objetos que podem acumular água dentro de casa, no quintal e mesmo na rua. Estudar segue sendo apontado como o melhor caminho para quem quer construir uma carreira de sucesso. E ir longe profissionalmente pode começar viajando durante a graduação. Isso porque a mobilidade acadêmica em uma universidade no exterior é um grande diferencial no currículo de quem conclui um curso superior e busca uma colocação no mercado de trabalho. A formação universitária é um dos principais caminhos para a construção de uma carreira profissional sólida. Mas, para isso, aproveitar as oportunidades que as universidades oferecem é fundamental. Uma delas é a mobilidade internacional, que possibilita ao estudante cursar parte da graduação ou conteúdos adicionais em uma outra instituição de ensino superior fora do Brasil. Juan faz publicidade e propaganda e está se preparando para passar um mês na Universidade Nacional da Patagônia Austral, na Argentina. Eu amo conhecer outras culturas, vou aprender ainda mais a falar espanhol, já tenho espanhol intermediário. Então, acho que a experiência vai ser boa. Estou contando os dias para ir viajar.
Nos últimos anos, tem crescido o número de universitários em busca de mobilidade. Aqui na Unicentro, de acordo com o levantamento da Coordenadoria do Escritório de Relações Internacionais, desde 2015, 500 estudantes participaram de um programa de intercâmbio. Eu acho que isso diz muito respeito à sociabilidade da produção científica, né? Hoje é muito difícil produzir ciência sem estar em redes de conhecimento, e essas redes geralmente são internacionais. Bianca é uma das estudantes que participou de um processo de mobilidade internacional. Ela optou por fazer o estágio obrigatório do curso de Medicina Veterinária na Alemanha. É uma ótima oportunidade para desenvolvimento pessoal e profissional, porque você tem outra vivência, você tem contato com pessoas muito diferentes, então você tem que se adaptar. A jornalista Luana Martins estava no último ano do curso quando foi selecionada para uma bolsa de estudos no Canadá. Ela passou 4 meses estudando lá, período que também aproveitou para conhecer mais o país. Fui para o Canadá durante o verão e aí peguei um pouquinho do outono também. Os canadenses falavam que era a melhor época do ano para eu estar lá e eu adorava a experiência. A minha cidade era uma cidade pequena, tinha 30 mil habitantes, mas ficava bem próxima de Toronto, então eu conseguia viajar também, tinha muita coisa legal para fazer lá. Vilma vai participar do mesmo programa de mobilidade que a Luana e vai passar os meses de maio, junho e julho no Canadá. Mas antes, em março e abril, ela vai viver outra experiência internacional, só que na Argentina. As minhas expectativas com essas oportunidades que eu vou ter é realmente alcançar, assim, abraçar o máximo que eu puder de aprender de conteúdos, aprender da questão profissional da minha área de publicidade e propaganda e também como humana, assim, eu acho que além dessa visão profissional e acadêmica que eu vou adquirir com ambas mobilidades, eu acredito que eu vou me transformar também como pessoa, vou conhecer pessoas novas, culturas diferentes e isso é uma questão imensurável. Festa, seja ela de aniversário, casamento ou da firma, todo mundo gosta. Já organizar a comemoração fica na mão de poucos. Se você está planejando algum desses encontros, pode encontrar ajuda na primeira Expofesta. Diminuir a carga de estresse de quem organiza uma comemoração é o objetivo da primeira Expofesta de Guarapuava. Organizado pela Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o evento aproxima potenciais consumidores e prestadores de serviços. Você vai encontrar aqui na Expofesta o pessoal da decoração, o pessoal do buffet, o pessoal dos docinhos, mesa de café. Então, assim, a gente quer fomentar todos esses serviços aqui dentro do nosso evento. A Expofesta é uma novidade da 3ª edição do Festival Guarapuava Gastronômica, que reúne 32 restaurantes, 11 cervejarias e mais de 50 fornecedores de serviços para festas. A Expofesta e o Festival Guarapuava Gastronômica estão ocorrendo no Centro de Eventos Cidades dos Lagos. Amanhã, eles podem ser visitados entre 11 da manhã e 11 da noite. Já no domingo, as atrações ficam disponíveis entre 11 da manhã e 6 da tarde. A preservação do patrimônio cultural das cidades é essencial para resguardar a memória local. Por isso, leis voltadas para o tombamento de prédios e edificações históricos são tão importantes, sobretudo em municípios centenários, como é o caso de Guarapuava. Mais de 200 anos marcam a história de Guarapuava. Ao longo desse período, parte dos patrimônios material e imaterial da cidade foi se perdendo. Ainda assim, algumas marcas da época da colonização pelos portugueses seguem podendo ser observadas. A área central da cidade concentra a maior parte do patrimônio arquitetônico. É aqui, em volta da Praça 9 de Dezembro, onde estão as principais construções da cidade. Parte desses prédios fazem parte do patrimônio público. O Museu Visconde de Guarapuava é um exemplo, das telhas de barro esculpidas nas coxas dos escravizados ao acervo que data do período colonial. Cada cidadão tem o dever de cumprir com a preservação do lugar em que vive, né? Porque faz parte da sua história, fez parte da história da sua família, geralmente, e vai fazer parte para o futuro ainda muito mais, né? Para aqueles que virão. A maior parte das construções históricas, porém, é de propriedade privada. São exemplo a Catedral Nossa Senhora de Belém e algumas casas localizadas ao redor dela.
Algumas hoje funcionam como pontos comerciais e outras estão fechadas. O patrimônio histórico, né, cultural, material e imaterial, ele constitui a cultura de uma cidade. Então, tudo que nós estamos vendo aqui em torno desse centro histórico da cidade, tem uma responsabilidade, que é de fazer permanecer viva a cultura de pessoas que ajudaram a construir essa cidade. Para evitar que esse patrimônio se perca, as políticas públicas são essenciais. Um quesito que até então é negligenciado pelo município. Só em 2023, o Poder Legislativo criou e aprovou uma lei que garante a proteção, preservação e tombamento dessas construções. Nós precisamos preservar, porque senão o tempo destrói mesmo, ou as pessoas destroem em nome da modernidade. Preservar o patrimônio histórico significa preservar a nossa cultura, valorizar os que vieram antes de nós. Um dos aspectos da nossa história é o patrimônio histórico. Pode ser o patrimônio cultural, de prédios, de edificações, mas também o patrimônio histórico que vem desde lendas, músicas, causos, livros, enfim. Entre os moradores, a preservação é vista com bons olhos. A história, né, os mais novos verem, né, mais para frente, né, é muito bom. Eu acho muito importante a história da cidade, né. Esse aqui é um histórico muito antigo, né, o museu aí, né, a catedral aqui, foi fundado em Guarapuava há quantos anos, né. Eu acho que deve ficar, né. Deve continuar a ficar do mesmo jeito que está, né, para nossos filhos, nossos netos. Eu acho muito importante, né, a nossa catedral, que de milhões de pessoas passaram e vão passar. É coisa que tem que ser guardada, né? Tem que ser preservado pela população. Só 2% dos brasileiros são doadores regulares de sangue. Com isso, frequentemente, os hemocentros sofrem com os baixos estoques. Aqui em Guarapuava, uma iniciativa simples tem ajudado a minimizar esse problema. Sara Lima é doadora desde os 16 anos. Na época, ela ainda precisava ser acompanhada de um responsável, o próprio pai. Hoje, Sara doa regularmente. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu falei, mãe, eu quero doar sangue. Faz o meu pai me levar lá. E aí eu comecei a doar sangue. A bolsa de sangue doada pela Sara, depois de processada, pode salvar até 4 vidas. Isso porque, depois da doação, os profissionais do Hemocentro fazem a separação do sangue em 4 hemocomponentes, e cada um deles pode ajudar um paciente diferente. A partir de um doador, a gente vai no laboratório de processamento ou produção e, através de equipamentos centrífugas e extratores automáticos, a gente faz a separação desse sangue total nos possíveis hemocomponentes dele. Concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, plaquetas e crioprecipitado. Uma doação pode permitir que eu produza até 4 hemocomponentes. A professora Joseli, por exemplo, precisou de plasma fresco congelado depois de sofrer um acidente. O hemocomponente foi necessário para prevenir hemorragias durante a cirurgia. E o que eu lembro, sim, do momento, assim, foi que eu estava na ambulância, uma mão tomando soro e eu tomando sangue. Até o enfermeiro falou, tem que descobrir a tua tipagem. Daí eu falei, não, eu sou A negativo. Daí ela, como que você sabe? Ele falou para mim, que você está tomando sangue. Eu falei, não, porque eu sou doadora, então eu sei a minha tipagem. Todos os dias, brasileiros como a Joseli precisam de transfusão de sangue. Dos mais de 200 milhões de habitantes do país, apenas 3,5 milhões são doadores frequentes. O número representa menos de 2% da população, abaixo dos 3% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Isso significa que só 14 a cada 1.000 brasileiros doam sangue regularmente, o que faz com que haja escassez de alguns tipos sanguíneos mais raros, o que coloca em risco a vida do paciente. Em resposta a essa estatística, Anitta, que é coordenadora da equipe de serviço social do Hemocentro de Guarapuava, começou um projeto de captação. O projeto de captação assertiva visa buscar na comunidade, naquele momento, o tipo de sangue que eu estou precisando.
para evitar que então a gente tenha muita coisa aqui dos tipos sanguíneos que não ocorrem tanto na população e tenha que descartar mais tarde. O objetivo do Serviço Social do Hemocentro é incentivar possíveis doadores a darem o primeiro passo. Motivada pela informação dessa matéria, nossa produtora decidiu doar pela primeira vez. Já a Miriam é doadora regular há 5 anos. Para ela, a motivação veio do marido. Já sabem de toda a importância, né, que é o sangue em caso de acidente, em doenças. Quando eu conheci ele já era doador. Então veio uma cultura assim, por passar de pessoa para pessoa mesmo. E desse modo a gente adaptou, né, eu aderi à doação de sangue e consegui doar algumas vezes. Essa foi mais uma edição do Panorama, um telejornal laboratório produzido pelos estudantes do 3º ano do curso de jornalismo da Unicentro. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você. Tchau!